Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a Moyun espanta-se com a cena, cogitando: o que exatamente esse cara fez para que ambas essas raças tivessem tanto ódio dele? E os dragonetes bradam: matem ele! E os demônios vociferam: matem ele! Eles partem como um enxame para cima do Prota, que invoca os esqueletos. E os magos esqueletos preparam as habilidades elementais, lançando-as contra os demônios e dragonetes. Eles são acertados e a Xian apavora-se, maravilhando-se. Tão poderoso! Um dos dragonetes alerta: corram! E um dos demônios se vira, gritando: retirada! Nós não somos páreo para ele! E o Prota olha para Xian, propondo: vamos entrar na dungeon, eles não ousarão nos importunar por enquanto. E ela concorda: tudo bem. Eles adentram a dungeon enquanto um dos demônios indaga: ele está entrando, o que devemos fazer? E o dragonete aperta o punho, sugerindo: não somos páreos para ele, por que nós não entramos na dungeon também? E o demônio sorri, assentindo: boa ideia. E a Moyun observa, questionando-se: o que será que eles estão planejando fazer? O que está acontecendo? Por que eles também estão entrando na masmorra? E chocada, indaga: a entrada do Palácio do Dragão sempre foi um campo de batalha caótico com 3 raças lutando entre si. Lin Moyu sozinho mudou essa situação? E um cara chega perguntando: por que está tão quieto? Onde estão os demônios e os dragonetes? E o outro especula: será que somos um dos primeiros grupos e demos essa sorte toda? E ela observa o grupo adentrando enquanto reflete: esta provavelmente é a vez em que a masmorra do Palácio Dracônico está mais movimentada. E a cena corta para dentro da masmorra. A Xian cora, maravilhando-se: parece que demos sorte, caímos no Palácio de Gelo. E ele olha para ela inquirindo: Palácio de Gelo? E ela levanta um dedo confirmando: isso mesmo. O ambiente do Palácio do Dragão mudará cada vez que você entrar. Algumas vezes você pode cair no Palácio do Dragão de Fogo, em outras no Palácio do Dragão de Gelo. E assim como esses, você também tem a chance de cair em outros palácios elementais. Eu acho que pelo menos 10 tipos diferentes de dragão já apareceram antes. E complementa: a maior dificuldade entre todas elas é o dragão negro, e o dragão de gelo que estamos enfrentando agora é um dos mais fáceis. E ele vai à frente, assentindo: entendi. Depois, preciso que você use sua habilidade de coleta assim que considerar apropriado. E ela sorri, apertando o punho, assegurando: não se preocupe. Também esqueci de falar que não há mobs aqui no Palácio Dracônico, apenas um único boss. Assim que conseguirmos matar o dragão, a masmorra será considerada limpa. E ele conclui para si: apenas um único boss? Essa masmorra é perfeita para mim. Um vento surge, acertando-os, e ela queixa-se: ai, que frio. E o sistema informa: dragão de gelo, líder de nível infernal, nível 55, 100.000 de força, 60.000 de agilidade, 120.000 de espírito e 160.000 de constituição. Habilidades: reino congelado, congelamento maciço e impulso de gelo. Traços: imunidade a dano elemental de água e dano físico reduzidos em 50%, e efeitos de maldição consideravelmente enfraquecidos. O dragãozão fica lá imponente à frente deles e o Prota, conjurando os esqueletos, avalia. Esses atributos são extremamente altos. Ele é um boss incrivelmente forte, e comanda: meus soldados. O dragãozão berra. Os esqueletos partem para cima e o dragão utiliza a habilidade congelamento maciço. Os esqueletos são pegos pelo congelamento. Os dois também são acertados, mas são protegidos pela armadura de esqueleto. E ele invoca também o General Morto-Vivo, que utiliza o poder militar para remover todos os efeitos de status anormais. O dragão salta, voando e utilizando a habilidade Reino Congelado. A Xian fica com olhos arregalados observando e murmurando: ah, está nevando. Um dos esqueletos começa a ser congelado enquanto o Prota pondera: não conseguir voar é realmente problemático. Ainda quero farmar essa masmorra mais algumas vezes. Não posso perder muito tempo aqui, isso não vai dar. E estende a mão, ordenando: vai para trás. E ela, boquiaberta, obedece. Tudo bem. E ele puxa a foice chamando: venha, Rei Inseto Devorador de Almas. O Rei Inseto Devorador de Almas é invocado. E o Prota brada: vai e devore aquele grandalhão. O Rei Inseto parte para cima, mas o dragão utiliza a habilidade Impacto de Gelo Supremo. Várias estalactites de gelo começam a cair em cima deles. Uma explosão extremamente forte ocorre à frente. Eles são protegidos pela armadura de esqueleto e o Rei Inseto parte para cima. Ele morde o dragãozão, que berra em dor jogando-o para longe. Ele fica com muita raiva, e várias estalactites continuam a cair. O Prota encara seriamente e ordena: defenda. Ela estende a mão utilizando uma barreira, enquanto ele perde 42 esqueletos guerreiros e 25 esqueletos magos. A armadura de esqueleto começa a rachar e ele a refaz, refletindo com alívio.
Felizmente consegui reviver uma grande parte do exército de esqueletos a tempo. Caso contrário, eu teria sido completamente destruído. E ela anuncia: eu vou ajudar. E salta, utilizando a habilidade Stun, acertando o dragão, que fica paralisado por um tempo. E ele constata: uma boa oportunidade, e estende a foice, calculando 5 segundos de tempo de stun. Eu tenho que fazer um bom uso disso. Ele utiliza a habilidade Chama da Alma, enquanto ela usa a habilidade de coleta. Ele acerta o dragão com a Chama da Alma e o dragão cai. Ele aproveita essa chance para utilizar o golpe de fúria dos esqueletos guerreiros, mas o dragão sai do efeito de stun e prepara-se para contra-atacar. Ele prepara-se para voar enquanto o prota berra: nem pense nisso! Vai, Rei Inseto Devorador de Almas. O Rei Inseto parte para cima. O dragão é acertado novamente pela Chama da Alma e é mordido pelo Rei Inseto, que arranca um pedaço dele. O dragão berra de dor, e os esqueletos partem para cima, finalizando o dragão. E o sistema anuncia: você finalizou o dragão, recebendo 5,5 milhões de XP, mais 4 cristais dracônicos e, através da habilidade de coleta, outros 4 cristais dracônicos. O cristal dracônico tem uma chance fixa de despertar um talento. No entanto, seu uso é limitado, pois cada cristal só pode despertar um talento. E ele sorri para ela, reconhecendo: isso tudo é graças à sua habilidade. De outro modo, nós não conseguiríamos derrotá-lo. E ela, alegre, responde: você se esqueceu? Eu consegui essa habilidade usando a gema da terra que você me deu. Eu que deveria estar agradecendo. E ele, sério, determina: então vamos continuar. E ela aperta o punho, sorrindo e animada concorda: sim, vamos lá. Eles saem da dungeon. E no lado de fora, ele observa o local, indagando: para onde foi todo mundo? E a Moyun aparece, esclarecendo: ah, vocês finalmente voltaram. Por causa de vocês dois, as 3 raças acabaram por entrar na dungeon. Eles desistiram de lutar entre si por enquanto. E ele, todo bobo, comenta: ah, estou vendo. E adentrando a dungeon novamente afirma: de toda forma, nós vamos continuar farmando a dungeon. E ao adentrar, ela se assusta, percebendo: parece que estamos enfrentando o dragão negro. E a cena corta para o dragão completamente sombrio. Ele solta uma bufada de raiva. E o sistema aparece, detalhando: dragão negro, nível 56, força 150 mil, agilidade 60 mil, espírito 40 mil e constituição de 200 mil. E as habilidades são explosão sísmica, varredura da cauda do dragão e colisão selvagem. E os traços são: dano elemental recebido reduzido em 80%, resistência a efeitos de maldição aumentada e saúde consideravelmente aumentada. O dragão solta uma aura imponente. O prota levanta a mão invocando os esqueletos e berra: mas que merda, saiam daí rápido. O dragãozão acelera, lançando uma habilidade, colisão selvagem, e o prota lamenta: não vou conseguir recolher os esqueletos. A explosão acontece e ele perde 18 esqueletos guerreiros e 11 esqueletos magos. Uma fumaça densa sobe, e o dragãozão aproveita utilizando a habilidade explosão sísmica. O chão começa a rachar e o prota tenta retornar invocações. E o sistema notifica: o retorno falhou, e ele perde 44 esqueletos guerreiros e 28 esqueletos magos, concluindo com resignação. Não tenho escolha além de lutar com tudo. Ele utiliza o fortalecimento de tropas da runa. As tropas são fortalecidas e partem para cima. A Xianxian parte para cima enquanto o prota preocupa-se, repreendendo: você, volte agora. Está tentando se matar? E ela utiliza o talento instinto de batalha, enquanto ele, confuso, arregala os olhos, percebendo: não é à toa que pensei que estava esquivando no começo. Então ela tem o talento de instinto de batalha? Ela utiliza a habilidade de coleta. O dragãozão a encara, utilizando a habilidade varredura de cauda do dragão. Ela arregala os olhos enquanto o prota a avalia preocupado. A velocidade desse dragão está muito alta. Ela não vai conseguir bloquear só com o instinto de batalha. E então ela comanda: stun, agora. O dragãozão é stunado, e ela recebe o ataque, voando e batendo na parede, enquanto ele constata, aliviado. Por sorte, ela estava com a armadura de esqueleto, senão teria sofrido muito dano nesse golpe. O dragãozão fica stunado enquanto o prota estende a mão, analisando em voz alta. Mas que tipo de sorte é essa? Eu só precisava de 5 segundos e ela conseguiu. Esses 5 segundos serão suficientes para que eu fortaleça os status da tropa. Aproveitando o stun, os esqueletos partem para cima. Ele utiliza todas as habilidades elementares e a chama da alma. O dragãozão cai mortinho. E ela aproxima-se, indagando: como eu fui? E ele elogia: incrível! Como sempre, sua habilidade novamente garantiu a vitória no momento perfeito. E ela sorri, comentando com incredulidade: eu nem consigo acreditar no quão sortuda eu estou hoje. Uma energia azul surge. E o sistema registra: dragão negro eliminado, 5,5 milhões de XP, itens recebidos, certidão do rei dragão e 6 cristais dracônicos. Com a recompensa adicional da habilidade de coleta, ele recebeu em dobro.
E o certificado do Rei Dragão serve para entrar na camada inferior do Palácio do Rei Dragão, masmorra do Teste Eterno. E ele observa o certificado, inspecionando-o, curioso. O que é isso? Esse certificado é para entrar na camada inferior, né? Ah, que legal! Eu não esperava ganhar isso depois de matar o dragão negro. E aperta o punho, planejando. Já que essa é uma masmorra da camada inferior, vou ter que dar uma olhada neste Palácio do Rei Dragão quando eu estiver lá embaixo. E ela instiga. Então o que estamos esperando? Devemos ser capazes de farmar todos os dragões no Palácio do Dragão. E ele aquece. Sim, e são teletransportados para fora. Ele adentra novamente no Palácio do Dragão, covil do Dragão do Vento. E ela, protegendo os olhos, observa. Parece que estamos no Palácio do Dragão do Vento. O dragãozão voa e eles lutam, enquanto este os ataca com habilidades elementares, enquanto ela brada com confiança. Nem o dragão negro foi páreo para nós. Vamos mostrar a esse dragão quem manda aqui. O dragão prepara um ataque, lançando-o contra eles. Eles são acertados e a Xianxian contra-ataca utilizando a habilidade de stun. Mas a habilidade não funciona e ela lamenta, mas determinada. Droga, não funcionou, mas não é como se fosse o fim. Só esperar as habilidades recarregar. E ela tenta utilizá-la novamente, várias vezes. E ofegante grita: Stun! A habilidade finalmente funciona, e ela comemora. Funcionou! O dragãozão cai de cara no chão. E o Prota, preparando a chama da alma, anuncia: Então agora é a minha vez. Os esqueletos partem para cima. O dragão é derrotado. E ela olha para ele, comentando com satisfação: Estou me tornando mais proficiente com essa habilidade. Vamos continuar. E ele esboça um sorriso, concordando animadamente. Bora lá! E a cena corta para o dragão de vento, o dragão de fogo e o dragão do relâmpago. Após eliminá-los, ela sorri, estimando: Já devemos ter conseguido farmar essa dungeon mais 8 vezes. E ele confirma: Sim. E com sua skill de coleta, já chegamos a um total de 72 cristais dracônicos coletados. E a cena corta para o lado de fora, onde a Moyun chama: Moyu! E alerta: É melhor que vocês dois saiam daqui primeiro. A masmorra está prestes a fechar, e os demônios e os dragões aparecerão em breve. E ele tranquiliza: Não precisa ter pressa. E ela hesita: Você está querendo dizer que... E ele, doidão, ameaça: Se alguém bloquear a porta, ele morrerá. Ele convoca os esqueletos e lembra: Não se esqueça da habilidade de coleta. E ela assegura: Não se preocupe, não vou deixar escapar nenhum sequer. Eles ficam à frente do portal. Um pessoal aparece e ele solicita: Por favor, saiam o mais rápido possível. E o cara, com raiva, questiona: Por que deveríamos? Ainda se pode entrar na masmorra pelo menos mais uma vez. E percebendo, reconhece para si: Ah, ele é o Lin Moyu. E o outro cede: Certo, nós vamos sair imediatamente. E um cara pergunta, confuso: Líder, por que é que estamos saindo? E o líder responde secamente: Por ordens do Lin Moyu. E o outro protesta: E daí? Não importa o quão forte ele seja, ele não pode bloquear a entrada. E o líder adverte: Você saberá o motivo em breve. E o Prota se prepara, observando: Eles estão saindo. Bolas roxas surgem de dentro do portal, e ele utiliza a habilidade Fortalecimento de Tropas, comandando: Ataque! Os esqueletos são fortalecidos e ela utiliza rapidamente a habilidade de coleta. Ele levanta a mão, utilizando a habilidade de presas de esqueleto, e os dragonoides indagam, surpresos: O que está acontecendo? Os demônios e dragonoides são acertados rapidamente, enquanto um deles percebe: Alguém está bloqueando a entrada. E um demônio berra: É ele, é o Lin Moyu. E a Moyun, boquiaberta, alerta em pânico: Grupos humanos, saiam deste lugar imediatamente. Todos que ouvirem a mensagem, saiam daqui imediatamente. O pessoal sai correndo que nem uns doidos, enquanto o Prota estende a mão, antecipando com satisfação: Finalmente vou ver uma boa explosão depois de tanto tempo. A explosão magnífica acontece à frente dele. E um figurante, morrendo de medo, balbucia: Então, esse é o verdadeiro objetivo dele? Esses são demônios e dragonoides de nível 50. Como eles são tão fracos? E o outro esclarece: Não, é o Lin Moyu que é forte demais. A Moyun voa para o alto, utilizando o banimento de voo. Eles caem e mais uma explosão acontece. Após a destruição, o Prota começa a receber os méritos militares, avaliando os ganhos. Essa onda aumentou meus méritos em 270 mil. Mas o maior ganho ainda é este: o cristal de dragão que pode despertar um talento. Contando os 72 que eu já tinha, agora tenho um total de 273 cristais de dragão. E olha para trás, decidindo: Vamos sair daqui primeiro. E as duas concordam. Tudo bem. E um cara observa-os partir, especulando com cobiça. Depois de matar tantos dragonoides, quantos cristais de dragão ele conseguiu? E um cara mais atrás adverte: Não pense demais. Se você tiver um pensamento ganancioso, os esqueletos dele não terão misericórdia. E o cara se espanta, assegurando apressadamente: Eu não ousaria. E a cena corta para mais dentro da floresta, onde eles se sentam e o Prota convida:
Venham, usem os cristais de dragão para despertar um talento. Quem quer ser o primeiro? E a Moyun aponta para si mesma, oferecendo-se. Eu serei a primeira. Acontece que não despertei nenhum talento durante a minha segunda evolução de classe. Então isso não afetará as chances do cristal de dragão. Todo cristal dracônico tem uma média de 10 a 15% de chance de despertar um talento. Eu me pergunto de quantos cristais vou precisar para despertar um. Ela utiliza um cristal. Um brilho radiante ocorre. A Xianxian se protege do brilho e a Moyun constata, desapontada. Falhou. E ele tranquiliza. Sem problemas, temos um lote inteiro. E ela pega o cristal, agradecendo. Obrigado. E ele reconhece. Você também contribuiu com isso. E a cena corta para ela utilizando o cristal de número 16. O brilho ocorre e ele comemora. Funcionou. E o sistema aparece, informando. Talento despertado. Chama sagrada. E a Xianxian, alegre, pergunta. Qual talento você conseguiu? E ela revela, animada. Eu despertei a chama sagrada. A partir de agora, todos os meus ataques estão imbuídos com o efeito da chama sagrada. O poder de ataque é aumentado, especialmente contra os demônios do abismo. E a Xianxian, alegre, comenta. Uau, isso combina muito com você. E a Moyun ri, agradecendo. Obrigado, agora é a sua vez. E a Xianxian encara o cristal, murmurando com expectativa. Minha vez. O cristal começa a brilhar, chegando no cristal de número 12. Ela consegue o talento. E a Moyun anuncia com entusiasmo. Ela conseguiu. E o sistema informa. Talento despertado, máxima precisão. Ela pousa e sorri, revelando com satisfação. Eu consegui despertar o talento de precisão máxima. Durante a duração desse talento, minhas habilidades atingirão com 100% de precisão e os efeitos das minhas habilidades terão 100% de chance de surtir efeito. E ele, impressionado, reflete. Com este talento, combinando com a habilidade de atordoamento dela, ela não se tornará quase uma trapaça ao enfrentar chefes? E ela aperta o punho olhando para o prota e, animada, incentiva. Vamos, Moyu, é a sua vez. E ele utiliza um cristal, fechando os olhos e, decidido, murmura. Então bora lá. E no 8º cristal, ele consegue despertar um talento. E o sistema anuncia. Talento despertado. Corrente da vida das invocações. Em um raio fixo, uma corrente de vida será formada entre as invocações e o dano recebido por elas, dentro deste raio, será distribuído igualmente entre elas. Raio atual de 20 metros. E ele, tentando entender a habilidade, analisa. Entendo. Ou todos os esqueletos dentro do raio vivem juntos ou morrem juntos, e conclui. Desse jeito, enquanto eu não enfrentar um chefe que consiga matar meus esqueletos com um só ataque, a taxa de morte dos meus esqueletos será consideravelmente reduzida. E o sistema aparece à frente dele, notificando. O sistema detectou que o hospedeiro despertou um novo talento, iniciando o aprimoramento de talento. E ele, surpreso, reflete. O sistema, depois de receber minha profissão, eu pensei que ele nunca mais iria aparecer. Eu não esperava que ele fosse aparecer de novo. A aura começa a surgir fortemente do corpo dele enquanto a Xianxian pergunta, confusa. O que está acontecendo? Não tinha acabado de terminar? Por que isso começou a se ativar de novo? E o sistema atualiza. O talento foi otimizado. Talento. Vínculo de vida dos invocados. A vida de todas as invocações será compartilhada, distribuindo todo o dano e cura recebidos. E ele constata. Satisfeito. Depois de otimizar o talento, todos os meus esqueletos compartilharão o mesmo destino, entre a vida e a morte. Isso sim é um verdadeiro talento de classe lendária. E a Xianxian pergunta, curiosa, que tipo de talento você pegou? E ele esboça um sorriso, revelando, meus esqueletos agora estão com as vidas compartilhadas. E a Moyun, impressionada, constata. Um talento tão poderoso, é praticamente impossível matar todos os seus esqueletos de uma única vez. E ele pondera, realista. Mas se eu enfrentasse aquele maldito pássaro ancestral Luan, eu provavelmente perderia mesmo com esse novo poder. E pergunta, onde vocês estão planejando ir agora? E a Xianxian explica, eu tenho que retornar ao meu grupo de cavaleiros, minha irmã precisa de mim. E a Moyun afirma, eu ainda quero treinar aqui por mais um tempo. Ela parte. E ele observa, despedindo-se. Até a próxima. E a cena mostra um pergaminho de teletransporte na mão dele enquanto ele decide, está na hora de voltar para Shenxia. Primeiro, irei visitar o meu mestre. De repente, um ataque surge. A armadura de esqueleto aparece, protegendo-o. E ele murmura, impressionado. Essa lança, além de linda, é ridiculamente forte. E olha para cima, avaliando, um grupo de demônios de elite. Julgando pela aura deles, o grupo está pelo menos acima do nível 55. E sorri, comentando com ironia. Eu realmente não imaginava outra onda de farms surgindo de repente para mim antes de eu ir embora. Ele então utiliza o anel estelar venenoso que está agora no nível 10. E analisa.
Com os efeitos aprimorados do anel, a névoa consegue se estender além de 100 metros. Além disso, o dano subiu agora para 1000 por segundo. E o melhor de tudo é que a duração também se estendeu para 100 segundos. E os doidões alertam-se. É uma skill de veneno. O Prota utiliza na habilidade Maldição de Lentidão. E os demônios, irritados, reclamam confusos. Outra maldição. Cuidado, minha velocidade caiu ao ser pego pela maldição. Ele é um humano ou um chefe? Como ele consegue usar duas maldições ao mesmo tempo? Um dos demônios rapidamente morde o próprio braço. Seu sangue escorre, caindo em cima dos outros. E um cara questiona, indignado. Porra, o que você está fazendo? E o demônio doidão explica apressadamente. Calma, eu tive que usar outra maldição para sobrepor a dele. Minha maldição só tem o efeito de reduzir a defesa. Ela não atrapalha nosso objetivo de matar Lin Moyu. E o Prota esboça um sorriso zombando. Achei que você fosse mais esperto, mas você diminuiu a defesa de todos. Reduzir a defesa contra mim não é pedir para morrer, não é? E um demônio brada com fúria. Lin Moyu, você está morto. O rei demônio emitiu uma ordem para te matar a todo custo. Aceite o seu destino e morra. Um deles é pego e surpreende-se. Hã? O que está acontecendo? Ele utiliza a labilidade, presa de esqueleto, atacando-os. Um deles morre e ele aproveita para utilizar a explosão de cadáver. Um dos demônios observa a explosão sendo iniciada e desespera-se. Acabou para nós. F para os betinhas. Eles são explodidos e o Prota murmura satisfeito. Melhor explodir mais alguns só para garantir. A explosão acontece novamente à frente dele, e verifica. Eles estão todos mortos agora, né? E reage. É mostrado um demônio doidão, identificando-o. Então é você? E o demônio declara com rancor. Eu não esperava que você fosse tão forte. Não é à toa que o rei demônio ordenou especificamente a sua morte. Já que não posso te matar, vou te arrastar para a morte comigo. Lembre disso no inferno. Aquele que te matou não foi ninguém menos que o príncipe demônio do céu negro. Um acúmulo de poder ocorre e o Prota, boquiaberto, constata, alarmado. Isso é péssimo. Ele é acertado. A armadura de esqueleto se parte e ele é jogado contra uma rocha. A rocha cai. E a cena corta para o Palácio dos Demônios, onde o rei demônio questiona com fúria. Quem ousou matar meu filho? Ele se levanta e conjura. Em nome do rei demônio do céu negro e com a alma do abismo como selo, reviva. O demônio começa a ser revivido e saúda. Saúda o meu pai, o rei. E o rei pergunta, quem te matou? E o demônio confessa, eu me autodestruí. E o rei demônio analisa. Entendi, um humano necromante, né? Um gênio como ele pode ser um tesouro precioso entre os humanos. E a aura da rainha Sucubus em seu corpo. Parece que ele foi marcado por ela e por outros reis demônios. Ele estala o dedo e a lança aparece. E ele confirma. Como desejar. E o demônio pondera. A aura da Sucubus. Parece que terei que fazer uma visita à rainha para averiguar isso. E a cena corta para os escombros. Os esqueletos aparecem abrindo o caminho. E o Prota, meio ferido, reflete, aliviado. Essa é a primeira vez que fui explodido por alguém. É realmente um milagre eu ter despertado o talento de compartilhamento de vida e transferência de dano. Todas as invocações receberam dano compartilhado. E utilizando o pergaminho de teletransporte, murmura. Bem, está na hora de voltar. Ele é teletransportado. E o velho Meng recebe-o. Você está de volta. Vai descansar. Seu mestre foi para o Salão dos Heróis. Ele voltará em breve. E o Prota confirma. Certo, velho Meng. E a cena corta para o Bai Yuan que percebe. Aquele pirralho voltou. Está na hora de retornar também. O velho Mo observa-o e propõe. Isso é bom. Por que eu não vou com você? Também quero ver seu aluno e descobrir o quão talentoso ele é. E o velho Bai sorri concordando. Certo, então vamos voltar. Vamos ver o que aquele pirralho ganhou nos desafios eternos. E a cena corta para eles voltando. O Prota fica espantado e especula, admirado. Unicórnio de relâmpago sagrado? Será que essa pessoa pode ser o avô da Moyun? O lendário invocador da humanidade Mo Xinhai? E o Bai Yuan elogia. Seu pirralho, bom trabalho. Você conseguiu chegar ao nível 35. E o Prota o cumprimenta, declarando respeitosamente. Este estudante saúda o mestre. Este júnior saúda o Lord Mo. E o velho Mo pergunta, surpreso. Hã? Você me conhece? E ele explica. Você parece muito com a senhorita Moyun. Meu palpite parece ter sido certeiro. Além disso, não há muitos invocadores entre os humanos que possam caminhar ao lado do meu mestre. E o velho Mo sorri, elogiando. Você é bastante perspicaz. E avalia, intrigado. Ele é um mero nível 35 e sua profissão é apenas da categoria única diante das outras. Por que ele é tão valioso para o velho Bai? Eles se sentam enquanto o Bai Yuan solicita. Conte-nos sobre sua experiência nos desafios eternos e que oportunidades você teve. E o Prota começa a relatar. Depois de entrar nos desafios eternos, eu acabei dando de cara com o rei inseto devorador de almas. E depois disso, ele continua a contar a historinha e o pessoal fica chocado. Um deles indaga, incrédulo.
Você disse que matou a mãe inseto devoradora de almas e até mesmo matou a grande centopeia da Terra? E o Prota os encara, confirmando. Isso mesmo. Os dois velhos ficam chocados, se entreolhando. E o velho Meng gargalha e estende a mão, relembrando com zombaria. No passado, vocês dois lideraram um grupo de pessoas para enfrentar a mãe do inseto devorador de almas. No entanto, no final, vocês não apenas não encontraram a mãe dos insetos, mas também foram obrigados a recuar por causa do rei dos insetos devoradores de almas. Vocês dois ficaram enfurecidos e foram atrás da grande centopeia da Terra, apenas para quase morrerem envenenados. Que patético, simplesmente patético. E o Bai Yuan fecha os olhos, pedindo, constrangido. Vamos parar de falar sobre o doloroso passado. O velho Meng se contorce todo, querendo rir, enquanto o velho Mo repreende. Isso mesmo, velho Meng, você passou dos limites. E o Prota prossegue. Depois disso, acabei encontrando a Mo Yun e completei a integração da runa primordial. Ela também recebeu uma runa primordial. Só que quando ela estava prestes a completar a integração, nós fomos atacados por um demônio. Nós também entramos no reino secreto dos escolhidos por Deus e recebemos o poder da divindade. E o velho Mo, impressionado, reflete. Esse garoto vivenciou tudo isso em apenas 2 meses. E o Prota tira os itens, apresentando-os. Aqui estão todos os corações da Terra e as gemas da Terra que eu recebi na dungeon do Dragão da Terra. E o velho Meng observa, constatando com esperança. Com isso, a humanidade terá mais uma vez o reaparecimento de Cavaleiros da Terra. E o Bai Yuan relembra. E olha que faz tanto tempo desde o último aparecimento de um Cavaleiro da Terra. E pegando os itens, o velho Meng elogia solenemente. Garoto, você fez uma contribuição inigualável para a humanidade. Nós o recompensaremos à altura depois. E ele responde humildemente, isso é minha obrigação. E mostra o token explicando. Este é o token do Rei Dragão que recebi do Palácio do Dragão. Parece que ele me concede a permissão para entrar no Palácio do Rei Dragão na camada inferior. E o velho Meng, alegre, provoca. Seu mestre não pode ajudá-lo com isso. Porque esse cara nem sequer entrou no Palácio do Rei Dragão antes. O Bai Yuan sente a cutucada fatal enquanto o Prota retira os cristais, apresentando-os. Ah, certo, mestre. Esses são os cristais dracônicos que sobraram. E o Bai Yuan se levanta, boquiaberto, indagando. Meu Deus! Me fala quantas vezes você farmou o Palácio Dracônico? Ou você saqueou uma antiga caverna dracônica? E o velho Mo murmura chocado. Esse garoto! E o Bai Yuan percebe a insígnia, calculando, impressionado. Coronel de uma estrela. Após alcançar o posto de coronel, você precisa de 1.000.000 de mérito para adicionar uma estrela. Quantos demônios e dragonoides ele teve que matar nos desafios eternos? E o velho Mo, boquiaberto, exclama admirado. Que garoto incrível! A história está sendo feita aqui. É a primeira vez que alguém no nível 35 alcança a patente de coronel. E o velho Meng fecha os olhos, comentando com assombro. Eu nunca vi um coronel de nível 45, quanto mais um de nível 35. E o velho Mo anuncia, atordoado. Isso está ridículo, deixe-me retirar logo. E o Bai Yuan insiste. Espere mais um pouco. O pirralho ainda não terminou de relatar. E o velho Mo irrita-se, anunciando impacientemente. Estou indo, preciso ver como minha querida neta está. E o Bai Yuan pede. Certo, agora que o velhote se foi, conte a verdade para nós. Quantos níveis de poder da divindade você conseguiu no reino secreto? E o Prota lembra-se, decidindo. O caldeirão divino é misterioso demais. Talvez seja melhor eu não mencionar isso para o mestre. E revela, nível 30. E o Bai Yuan fecha os olhos, processando. Oh, 3 níveis? Espera, o quê? Espera aí. E indaga, chocado. Quantos níveis você acabou de dizer? E o Prota confirma. 30. E o Bai Yuan, chocado, protesta. Como pode ser? Eu estava apenas no nível 5 naquela época, mas já tinha igualado o maior recorde da humanidade. O velho Meng gargalha em alegria enquanto o Prota coça a cabeça, acrescentando timidamente. E atualmente ele acabou upando para o nível 35 junto comigo. E o Bai Yuan, chocado, murmura. Isso é completamente fora de cabimento. E coloca a super mão deformada à frente do rosto, dispensando-o. Já basta, vá descansar. Eu preciso de um pouco de paz e sossego. O Prota concorda. Tudo bem. E parte enquanto o velho Meng provoca. O que há de errado? Está com o orgulho ferido? E o Bai Yuan afirma, orgulhoso. Um discípulo que é mais forte que o seu mestre. É claro que estou feliz. E o velho Meng olha para ele, observando ceticamente. Mas não é isso que a sua cara está dizendo. E o Bai Yuan vira o rosto, desabafando. O que você sabe? Consegue pensar em como ensinar alguém tão poderoso? Não sei que desafio posso propor a ele agora que ele está nesse nível. E o velho Meng fecha os olhos, aconselhando sabiamente. Isso é simples. Basta mandá-lo seguir o mesmo caminho que você percorreu. E veja-o ir ainda mais longe do que um dia você sonhou em ir. E o Bai Yuan arregala os olhos, incrédulo, indagando.
Está dizendo para eu deixá-lo ir naquele lugar? E a cena corta para o forte número 1 do campo de treinamento militar. O prota chega, decidido. Tenho que pegar essa oportunidade e upar minhas habilidades. E suando, ele constata, exausto, acabou. Meus pontos de contribuição alcançaram 6.000. Agora estou qualificado para ingressar no Instituto da Criação Divina. Talvez eu possa até lutar ao lado da minha irmã no futuro. E o sistema atualiza. Anel estelar venenoso nível 35. Cria uma névoa venenosa com alcance de 35 metros. Causa 350 de dano por segundo durante 35 segundos. E ele fica confuso ao observar à frente, questionando-se. Uma formação de teletransporte? E uma carta aparece com 4 comandos militares. O primeiro ordena. Todos os profissionais abaixo do nível 40 guardem o forte e não saiam. Apenas se preparem para a batalha. E o segundo determina. Todos os profissionais acima do nível 40 até o nível 59 usem o teletransporte militar para chegar ao forte número 6. E o terceiro comando militar instrui. Todos os profissionais acima do nível 60 que não atingiram a terceira evolução de classe usem o teletransporte militar para chegar ao forte número 7. E o quarto comando militar dirige. Todos os profissionais de mais alto escalão usem o teletransporte militar para chegar ao forte número 8. E ele encara, solicitando, me envie para o forte número 6, e o guarda estende a mão, informando. Sinto muito, os profissionais de nível baixo só podem ir para o forte número 1. E o prota mostra um objeto, questionando. Eu não tenho as qualificações para entrar no forte? O guarda se espanta e reconhece, chocado. Um coronel de uma estrela? E cumprimentando-o, corrige-se apressadamente. Me desculpe, senhor, de acordo com as regras você está qualificado para ir a qualquer forte. E o prota dá um passo, reiterando, me envie para o forte número 6. E o guarda confirma, entendido, e ele chega ao forte número 6. Um olho gigantesco e intimidador é mostrado acima, e um homem aparece. Ele é o senhor da legião, coronel de 3 estrelas, Ni Jun. E um velho aparece. Ele é o velho que era o mestre de formações no início da história. Ele é um grande mestre de formação chamado Zhang Qian, que indaga. Ni Jun, você sabe a qual rei demônio pertencem as tropas que estão vindo? E o Ni Jun responde. Por ora, eu não faço ideia. E o velho Qian comenta. O inimigo desta vez é bastante misterioso. Porém, eu consegui terminar a formação por todo o perímetro do forte. Não há com que se preocupar. E o Ni Jun, ao perceber o prota, surpreende-se. Ué, será que esse pirralho se perdeu? Espere, esse distintivo? E constata, chocado, um coronel de uma estrela, mas tão jovem e ainda por cima no nível 35. E o velho Qian arregala os olhos, reconhecendo-o. É ele, e o Ni Jun pergunta curioso. Velho Zhang, você o reconhece? E o velho Qian explica. Eu apenas o vi uma vez. Porém, a cerimônia de classe desse garoto me chamou a atenção. Eu não esperava que depois de alguns meses ele já teria alcançado o nível 35. A velocidade com que ele sobe de nível é inacreditavelmente insana. E o Ni Jun questiona, incrédulo. O que você acabou de dizer? Ele despertou há apenas alguns meses? Ele é um dos novos profissionais desse ano? E reflete atônito. Alcançar o posto de coronel de uma estrela em apenas alguns meses? Como isso é possível? E o velho Qian informa. Esse garoto não é tão simples. Ele está no topo das tabelas da competição nacional deste ano. E o Ni Jun, boquiaberto, recorda-se, surpreso. Eu me lembro que não muito tempo atrás surgiu o tenente mais novo da história. Não me diga que era ele. E o velho Qian comenta com expectativa. Eu quero ver que tipo de surpresa esse pirralho demonstrará na batalha que está por vir. E a cena mostra o pessoal enquanto uma voz de comando anuncia. Iniciando o modo Legião. Todos entrem na Legião. E o sistema informa. Comandante da Legião, Ni Jun, Lorde da Legião de nível 63. Vice-comandante da Legião, Zhang Qian, Grande Mestre de Formação de nível 53. E Vice-comandante da Legião, Lin Moyu, Necromante de nível 35. E o Ni Jun anuncia. A Legião foi formada com sucesso. Eu sou o comandante da Legião. Méritos militares serão distribuídos de acordo com seus desempenhos após a batalha. Todos vocês se tornarão aliados. Sendo assim, suas habilidades não ferem os próprios companheiros. Aquele que não lutar será severamente punido. E um dos figurantes questiona, cético, quem é esse vice-comandante de nível 35? Como ele pôde se tornar um vice-comandante? E o outro concorda. Exato, é praticamente um suicídio mandar alguém de nível 35 para cá. E outro figurante especula com desdém. Será que ele tem alguma conexão e obteve o posto por favoritismo? E outro recorda-se de repente. Eu me lembro agora. O campeonato mundial não aconteceu muito tempo atrás. Ele é Lin Moyu, aquele que derrubou todos os recordes. E um cara confirma. Surpreso. Eu me lembro também. Esse cara é chamado de Lin Moyu, mas ele estava no nível 27 da última vez. Como ele subiu de nível tão rápido? E o outro questiona, cético. O que vocês estão falando, pessoal? Ele é realmente um gênio?
Tudo será esclarecido quando a batalha começar. E um berro ecoa. O Prota arregala os olhos, reconhecendo. Essa aura é familiar. Não são demônios do abismo, são dragonoides. E a cena mostra os dragonoides chegando enquanto o velho Kian identifica surpreso. São dragonoides da Legião Dracônica. Eu não faço ideia do que os dragonoides estão procurando aqui depois de terem sido expulsos do campo de batalha 1000 anos atrás. E o Nijun declara, resoluto, não importa se são dragonoides ou demônios, eles são inimigos da humanidade. E a cena mostra um navio. Ele é o Cerco Dracônico, navio de guerra. Os dragonoides começam a berrar como loucos, e o Nijun levanta a espada ordenando, buff da Legião! O pessoal começa a ser bufado, ganhando força, agilidade, espírito e constituição. Enquanto o Prota murmura, irônico. Eles voltaram para me dar mais méritos militares, de novo? E o velho Kian estende o dedo. Um poder surge e o grande olho brilha, lançando um ataque. E o artefato do navio contra-ataca. Os dois ataques se chocam e alguém constata. Falhou! E o velho Kian encara, afirmando com seriedade. O que está por vir agora é o ataque real. A formação começa a se energizar e o ataque vai em direção a eles. Mais uma barreira aparece, bloqueando-o. E o Nijun alerta. Tenha cuidado, aquele navio está absorvendo o seu poder. O navio de guerra do Cerco dos Dragões combina um imenso poder defensivo e ofensivo. É de fato poderoso. E o velho Kian estrategiza. Deixe-os absorverem o que podem primeiro. Uma vez que comecem o ataque, essa também será a minha chance. O navio então ataca, indo em direção ao forte. Ele acerta a barreira e os círculos de formação aparecem. O velho Kian manipula-os e contra-ataca. A esfera de poder é quebrada e o equipamento do navio se racha. Uma explosão acontece e o navio cai. E o velho Kian aperta o punho, gargalhando e triunfante declara: e no final a vitória é minha. E seriamente anuncia: utilizarei o poder restante da formação no forte. Ele utiliza a habilidade Banimento de Voo. Os dragonoides começam a cair, reagindo com antecipação. Já esperávamos que você utilizaria o banimento de voo. E ao chegar no chão, eles partem para cima, incitando: matem! A formação defensiva do forte dos humanos foi quebrada. Ataquem! E o Prota analisa. Há cerca de 100 mil inimigos. Cada grupo possui 3 cavaleiros, 3 arqueiros, 3 magos e 3 curandeiros. Combinado com o alto vigor dos dragonoides, a capacidade de seus times de sustentar o combate é extremamente eficaz. O Nijun utiliza a habilidade Elevar Moral, que elimina o medo e aumenta o espírito por 10 minutos. Ataques e defesas são aprimorados em 30%. O pessoal se fortifica e um cara indaga, chocado. O quê? Quem é ele? Ele é maluco? O que ele está fazendo? O Prota salta. Ele chega à frente enquanto o pessoal berra. Ele vai se sacrificar. À frente dele há um exército de 100 mil. O que ele quer fazer sozinho? Ele enlouqueceu. E o Nijun questiona-se preocupado. O que ele planeja fazer? Não importa o quão poderoso alguém seja, sem a terceira evolução, enfrentar um exército inteiro é praticamente impossível. E decide, aflito, preciso ir lá buscá-lo. E o velho Kian acalma-o, não se precipite, olhe, e o Nijun fica boquiaberto, surpreso, balbuciando. Mas isso, o Prota retira a foice, invocando o seu exército de esqueletos e o general morto-vivo. E o Nijun constata, maravilhado. Ele tem o seu próprio exército, e um dos dragonoides líderes reconhece com alarme. Um exército de mortos-vivos, ele é o Lin Moyu. O Rei Dragão decretou que o dragonoide que for capaz de eliminar o Lin Moyu será recompensado com uma linhagem de alto nível e poderá adentrar o poço ancestral dos dragões. Eles partem para cima, gritando em fúria. Matem! Matem o Lin Moyu! E o Prota aponta, decidindo. Já que os dragonoides possuem uma grande resistência a maldições, eu usarei isso. Ele utiliza o veneno do Anel Estelar. Os dragonoides são pegos pelo veneno, gemendo de dor. Ah, é um ataque venenoso. Que dor! E um deles berra, curar! E ordena, ataquem! Eles partem para cima e um dos figurantes, boquiaberto, questiona cético, como ele vai bloquear isso? E o Prota se defende das lanças, ordenando, contra-atacar! Os magos esqueletos começam a contra-atacar com as habilidades elementais. Algumas explosões acontecem e um dos figurantes julga apressadamente, é o fim do Lin Moyu. Quanto à arrogância, mesmo que tenha um exército à sua disposição, a diferença numérica é muito discrepante. E o outro berra, vocês estão olhando errado. Ele sobreviveu àquela onda de ataque. E o outro berra. Inacreditável. Como ele fez isso? E o general esqueleto utiliza a cura de legião. Enquanto o Prota, sombrio, explica para si. Como as invocações têm seu HP interligado e em conjunto com a cura do general morto-vivo, a menos que sofram um ataque que as destrua de forma instantânea, meus soldados são praticamente imortais. E constata, um cadáver resolveu as coisas de forma simples. E o sistema alerta. O vice-líder Lin Moyu deixou a legião. E o pessoal surpreende-se. Saiu. O que ele está fazendo? E o Nijun percebe, chocado.
Esse garoto quer matar todos os dragonoides sozinho. Se somar todos os pontos de mérito militar desses dragonoides, deve chegar a algo em torno de 20 milhões de pontos. E o Prota utiliza o aprimorar de tropas. E o sistema informa: por 30 segundos, todos os atributos das suas invocações aumentarão em 200% e todo o dano causado aumentará em 500%. Tempo de recarga de 1 hora. Os esqueletos guerreiros são bufados. E os dragonoides observam, constatando, alarmados: droga! Sem mais nem menos, esses esqueletos ficaram muito poderosos. E o outro berra: ignore-os e matem Linmoyu. E o outro desespera-se: ah, mas nós não conseguimos nem nos aproximar? Um brilho ocorre e um dos esqueletos utiliza o golpe de fúria, acertando um dos dragonoides. E o Prota murmura, satisfeito: corpo coletado com sucesso. Acabou. Isso decidiu tudo. Ele então utiliza a explosão de cadáver, e um dos inimigos pergunta, apavorado: mas o que é isso? E ele anuncia com um sorriso sombrio: este é o estopim para os fogos de artifício. A cena mostra uma pilha imensa de corpos à frente, enquanto um dos figurantes, boquiaberto, murmura, chocado: mas que habilidade é aquela? Matou os dragonoides instantaneamente, e um dos dragonoides pergunta, confuso e apavorado: mas o que houve? Que tipo de habilidade o Linmoyu usou? Outra explosão começa e os dragonoides ficam chocados. Eles começam a ser acertados e a explosão continua em sucessão, indo contra o exército dragonoide. E um dos dragonoides, com medo, grita aterrorizado: não! Fujam! Corram! Monstro! Ele é um monstro! Um dos dragonoides é pego e a explosão continua. E o Prota começa a receber muito mérito e sobe de patente com a experiência ganha, constatando com satisfação: subir de patente 2 vezes foi uma grata surpresa. E o Nijun murmura, maravilhado: nunca imaginei que seria possível conquistar as estrelas de coronel de forma tão veloz. E o velho Kian especula, incrédulo: não vai me dizer que ele vai alcançar a patente de general divino? A explosão continua. Um brilho roxo surge num cajado. E o Prota sente: tem algo errado. É mostrado um feiticeiro misterioso. Ele utiliza o cajado e um portal se abre, e um dragonoide surge. Ele é o guerreiro general dragonoide de nível 70. E o Nijun identifica, alarmado: é um dragonoide general de nível 70. E o velho Kian avalia com seriedade: ele é equivalente a um profissional humano que possui a 3ª evolução, e o Nijun pondera: pensando de forma lógica, um dragonoide de nível 70 nem deveria estar aqui no Forte 6, e o velho Kian deduz: pelo visto, o Forte 9 sofreu uma grande pressão. O poder da formação de supressão deve ter enfraquecido, o que deu uma chance aos dragonoides. E manipula a formação, informando: já pedi reforços ao Forte 8, mas vai levar algum tempo até que os profissionais de nível superior apareçam. E o Nijun observa com esperança: o Linmoyu ainda possui muitos esqueletos, ele deve conseguir aguentar até lá. O dragonoide de nível 70 parte para cima. O outro dragonoide utiliza o cajado, lançando um ataque em área. Os esqueletos são pegos pelo ataque e, um após o outro, começam a ser destruídos. E o Prota observa a própria mão, ponderando: isso é um banimento de invocação? Minha habilidade de invocação foi limitada, o que significa que não consigo usá-la. E o Nijun, preocupado, alerta: isso não é nada bom. O Linmoyu perdeu a sua habilidade de invocar, e o velho Kian, resoluto, informa: pedirei que enviem alguém imediatamente. E o pessoal, em alvoroço, indaga: mas que droga, sendo ele um necromante, a maior parte de sua força vem de suas invocações, certo? Como ele vai lutar sem elas? Mas olha lá, o Linmoyu não parece preocupado. O dragonoide de nível 70 parte para cima. A patente do Prota sobe para general divino de 0 estrelas, e o dragonoide de nível 70 chega atacando, rugindo: morra! Uma explosão acontece. A armadura de esqueleto se parte e o Prota constata: foi um ataque bem poderoso, e ele contra-ataca com a habilidade Presas de Esqueleto. O dragonoide lança um ataque quebrando-os, enquanto o Prota o observa, avaliando com confiança: mesmo sem meus esqueletos, eu ainda sou capaz de eliminá-lo. Os efeitos do aprimoramento das tropas continuam vigentes. Meu dano é suficiente para destruí-lo. Ele ataca utilizando a chama da alma e as presas de esqueleto, comparando: apesar de estar no nível 70, ele nem se compara aos monstros dos desafios eternos. E o general berra, determinado: preciso matá-lo. Mas a chama da alma vem, acertando-o. E o Prota observa, irônico: quanta persistência! Mas ele arregala os olhos enquanto o general de nível 70 berra, desesperado: nós morreremos juntos. E o Prota irrita-se: mas que droga! De novo isso! O cara se autodestrói, causando uma enorme explosão. A força é tamanha que destrói partes do forte. O pessoal tenta se proteger enquanto o Nijun, boquiaberto, constata, chocado. Não esperava que o general dragonoide acabaria sendo um kamikaze. Pelo visto, o Linmoyu o levou ao limite.
É realmente uma pena que um guerreiro formidável do nível 37 cairá dessa forma. E um figurante comenta, admirado. O Lin Moyu já é bastante poderoso mesmo sem as invocações. Ele possui uma capacidade de combate excelente. E outro figurante concorda, lamentoso. Sim, é uma pena. Mas outro figurante aponta, surpreso, gritando. Olha, pessoal, aquele é... Caramba, o Lin Moyu está vivo. Como ele fez isso? Nem mesmo um profissional de nível 60 sairia ileso disso, certo? E o prota conclui, aliviado. Tudo graças ao fato de o HP das invocações estar interligado. E analisa. Todo o dano da explosão foi distribuído entre as invocações. Ainda assim, meu exército de esqueletos recebeu um dano considerável. Preciso ser mais cauteloso se 2 dragonoides generais ou algum demônio superior se autodestruírem ao mesmo tempo. As coisas podem ficar complicadas. E o pessoal abaixa a cabeça para o prota, aclamando com reverência. General Divino! General Divino! E ele observa os dois e cumprimenta o velho, saudando. Grão-mestre Zhang, há quanto tempo? E o velho Qianri, respondendo com admiração. Não faz tanto tempo. Eu já sabia naquela época que você seria extraordinário, mas não esperava que você se tornasse um general divino tão rápido. No futuro, eu terei que chamá-lo de sênior também. E o prota responde humildemente. Foi pura sorte. Se outra pessoa tivesse realizado a cerimônia de despertar, temo que eu teria despertado outra classe. E o velho Qian replica. Seu moleque, eu apenas realizei a cerimônia. E o Nijun informa e pergunta. A situação no Forte 6 foi resolvida. General Divino Lin, para onde está indo? E o prota indaga. Qual é a situação nos outros fortes? E o velho Qian responde e questiona. Já me informei e as coisas parecem estáveis. Você planeja ajudar os outros fortes, General Divino Lin? E o prota esboça um sorriso, respondendo diplomaticamente. Já que as coisas estão estáveis, eu não vou até lá roubar os pontos de mérito militar de ninguém. Quero aproveitar para pedir desculpas por ter roubado todos os pontos de mérito militar. E o velho Qian assegura. Não se preocupe com isso, General Divino Lin. Todos os inimigos foram eliminados pelo General Divino. Os pontos de mérito militar são seus de direito. E a cena mostra alguém. Um homem chega, perguntando apressadamente. Onde está o guerreiro general Dragonoide? Mas ele se espanta ao observar tudo limpo. E o Nijun chega perto, informando secamente. Ele já está morto. E o cara incrédulo questiona. Mas como? Vocês nem estão no nível 60. Como conseguiram eliminá-lo? E o Nijun explica. Ele se autodestruiu. O General Divino Lin o forçou a isso. E o cara pergunta. General Divino Lin? E fica boquiaberto, indagando. Mas os generais divinos não estão no Forte 9? E se espanta ao observar o prota, reconhecendo. A insígnia do General Divino. E cumprimenta, declarando respeitosamente. O Cavaleiro Divino Dongfeng saúda o Senhor General Divino, e o prota responde cordialmente. É um prazer conhecê-lo, Coronel Dongfeng, e obrigado por vir ajudar. E o Dongfeng responde humildemente. Só estou seguindo ordens, mas com o General Divino aqui, os guerreiros generais dragonoides não tinham a menor chance. E especula. Mas por que o Sênior General Divino possui a aura de um nível 37? Já sei. Ele deve estar fingindo ser fraco de propósito e escondendo o seu verdadeiro nível. A cena mostra o pessoal começando a consertar o forte, e o prota os observa, refletindo. Não esperava que apareceria um inimigo com a habilidade de banimento de invocação. Essa será uma das minhas fraquezas. Preciso perguntar ao mestre se há alguma forma de contornar isso. Ele se teletransporta de volta para a academia. E ao chegar, chama, Sr. Meng, e o velho Meng observa. Vejo que você voltou, e se espanta, surpreso, indagando. Mas como se tornou um general divino? E o prota explica calmamente. Consegui isso no Forte 6, após dizimar uma legião inteira. E o velho Meng conclui satisfeito. Bom, esse moleque tem todas as qualificações para se tornar um general divino. E informa. Seu mestre foi ao Forte 9, mas logo ele estará de volta. E o Bai e Yuan aparece, observando. Então, o Lin também voltou. E arregala os olhos, chocado, indagando. Como você se tornou um general divino? E o prota começa a contar, iniciando o relato. É que aconteceu o seguinte no Forte 6. Ele conta a historinha e o Bai Yuan irradia alegria, elogiando com entusiasmo. Boa, garoto! Você destruiu um regimento inteiro sozinho e permitiu que a sua legião desfrutasse de todo o mérito e experiência. Não se sinta culpado, a humanidade está precisando de mais guerreiros divinos de elite. Aposto que teriam deixado você ficar com o mérito militar de bom grado se soubessem que, em troca, ganhariam um general divino tão jovem quanto você. Sem falar que você destruiu um regimento inteiro, e aperta o punho, aconselhando ferozmente. Se alguém reclamar, é só golpeá-lo. Nem vale a pena perder tempo com palavras. Golpeie-o até se submeter. E o prota pergunta, preocupado. Mestre, minhas invocações foram restringidas no Forte 6. Há alguma forma de contornar isso? E o Bai Yuan sorri, respondendo com um plano.
É claro, mas seu nível está bem baixo. Você precisa da segunda evolução do nível 40. Venha comigo, vou levá-lo a um lugar. E a cena corta para o reitor da instituição Gênesis, Mo Xingye, e ele surpreende-se, velho Bai. E o Bai Yuan estende a mão, apresentando. Este aqui é o reitor do Instituto Gênesis, Mo Xingye. Ele é o irmão mais novo de Mo Xianghai. Ele é um velho companheiro, atualmente no nível 89. Ele está a um passo de se tornar um nível divino. É bem provável que ele se torne o 11º indivíduo de nível divino do Império Shensha. E o Xingye pergunta, esse é o seu discípulo? E o Bai Yuan pergunta, orgulhoso, o que acha? Promissor, certo? E o Xingye concorda, mas questiona. De fato, mas você trouxe um discípulo que nem faz parte do instituto para usar os recursos daqui. Isso não é meio injusto? E o Bai Yuan sorri, argumentando confiante. Não diga isso. Meu discípulo é o melhor aluno da nação e ele é um estudante da Universidade Shejing. Ele tem todas as qualificações para entrar no seu instituto. Se não acredita em mim, você pode verificar. E o Xingye concorda. Vou dar uma olhada. Mande-me as informações de estudante do seu discípulo. E o Bai Yuan adverte com um sorriso. Mantenha a calma, não se surpreenda. E o Xingye observa, refletindo. O velho Bai está sendo muito dramático. Não vá se surpreender. Que tipo de garoto tão bom seria esse para ele estar assim? E ele observa o nível do prota e os pontos de contribuição, chocado, indagando. O quê? O melhor colocado da nação deste ano já está no nível 37? E por que você tem 110 mil pontos de contribuição? Mas como você fez isso? E o Bai Yuan vai à frente, comentando. Você sabe que aquele velhote aceitou uma discípula, né? E o Xingye confirma, pensativo. Sim, aparentemente a tal discípula é um prodígio. Aquele velho só teve uma discípula por toda a vida, e ele está usando todos os seus recursos para treiná-la. E o Bai Yuan olha para o prota, revelando. A discípula do velho se chama Lin Mohan. Ela é a irmã mais velha do Lin Moyu. E o Xingye, conectando os pontos, reflete. Irmãos são da mesma linhagem? Sua irmã mais velha já é bem poderosa. Sendo seu irmão mais novo, ele não deve ficar muito atrás. E o Bai Yuan sussurra. Mostre-lhe a sua insígnia militar, garoto. Dê um susto no velho. E o prota, incrédulo, concorda hesitantemente. Ah, tudo bem. Ele puxa a insígnia, mostrando-a. E o Xingye fica completamente chocado, identificando, General Divino. E compara, surpreso. Mesmo não possuindo estrelas, eu, um mero nível 89, possuo a insígnia de General Divino de uma estrela. Apesar de ele ser apenas nível 37, o fato é que ambos estamos no mesmo patamar de ranking. E observa, deduzindo. Se ele conseguiu os pontos de mérito militar sozinho, então suas capacidades de batalha estão além do seu nível. Neste caso, possuir 110 mil pontos de contribuição não é nada surpreendente. Espera aí, aquilo ali é... E reconhece, ainda mais chocado, runa primordial, e questiona-se incrédulo. Esse garoto sobreviveu aos 10 dias de perigo nos desafios eternos e se levanta, anunciando formalmente. Conforme os regulamentos da universidade, o estudante Lin Moyu está qualificado a entrar para o Instituto Gênesis. Mas, pelas regras, ele ainda precisa passar pelo teste, e vai à frente convidando, estudante Lin Moyu, por favor, siga-me. E a cena corta para o Instituto Gênesis. Eles caminham pelo local enquanto o Xingye explica. Por coincidência, hoje é o dia da avaliação. Os estudantes estão passando por um pequeno teste. E os 3 melhores do instituto passam por pequenas avaliações todos os meses e um teste importante todos os anos. Os estudantes que falham serão imediatamente expulsos do instituto e serão barrados de entrar novamente por um período de 5 anos. O prota se espanta e observa uma luta, reconhecendo surpreso. Ah, aquele é o Su Sheng? E o Xingye desafia. A avaliação de hoje é dura. 1 minuto contra o oponente. Por que não tenta, estudante Lin Moyu? E o prota aceita, certo. Eles descem e o pessoal observa, comentando com desdém. Aquele é o Lin Moyu, é ele mesmo. Ele vai entrar no Instituto Gênesis. É culpa dele que o instituto tenha virado motivo de piada. E o Su Shen suspira, questionando-se com desânimo. O que ele veio fazer aqui? E o instrutor estende a mão, informando. Estudante Lin Moyu, já que está no nível 37, enviaremos um demônio de nível 47. Passará se conseguir durar 1 minuto. E o prota responde educadamente. Desculpe pelo incômodo, professor. Um monstro começa a aparecer enquanto um figurante comenta com desdém. Que cara arrogante. Me pergunto de onde ele tira toda essa confiança. E o outro figurante replica. E que novato não age assim? Eles vão se corrigindo com o tempo, assim como foi com o Su Shen. E o outro pondera. Classes lendárias não são escassas aqui, mas me pergunto por que ele foi escoltado pelo próprio reitor. E o prota identifica. Um demônio abissal com lâminas no nível 47. O demônio aparece e o pessoal reconhece com alarme. É um demônio abissal! É o demônio abissal mais difícil. Lin Moyu não tem a menor chance. E o instrutor anuncia. Que a avaliação comece.
O demônio parte para cima e o prota estende a mão utilizando as presas de esqueleto. A criatura é completamente eliminada. E o prota pergunta, confiante: "Eu ainda passei, certo, professor?" E o instrutor, boquiaberto, confirma, atônito: "Sim, você passou." E o pessoal se espanta, chocados, comentando entre si: "Morto instantaneamente com um único ataque. Era um demônio 10 níveis acima dele. Quanto tempo ele usou?" 10 segundos? Aguentar por 10 segundos já seria algo difícil, e ele matou o demônio nesse tempo. E o Su Sheng cerra os dentes de raiva, constatando: "Ele ficou mais poderoso. A lacuna entre nós ficou ainda maior." E o reitor Xing chega na frente do prota, parabenizando-o. "Estudante Lin Moyu, parabéns por passar na avaliação. Daqui em diante você é um membro do Instituto Gênesis." E o prota agradece. "Obrigado, reitor." E o instrutor, intrigado, questiona-se: "Por que tenho a sensação de que o reitor trata o Lin Moyu de forma diferente? Ele não é nem um pouco formal como é com os outros membros do Instituto ou conosco. É como se ele estivesse falando com alguém no mesmo patamar que ele. Quem é exatamente esse Lin Moyu?" E a cena corta para mais à noite, na costa. O Bai Yuan senta ao lado do prota, iniciando a conversa. "Você não vai me perguntar por que eu permiti que você entre para o Instituto Gênesis, garoto, ao invés do Seminário da Criação?" E o prota responde com confiança: "O mestre deve ter suas razões. Confio no discernimento do mestre." E o Bai Yuan explica: "Há um certo velho no Seminário da Criação. Ele aceitou sua irmã como discípula e somente ela. E já que ele a aceitou, ele fará tudo ao seu alcance para treiná-la. Então, todos os recursos do seminário serão dados a ela. Não sobrará nada para você." E continua: "Apesar de eu ter meus meios, eles nem se comparam aos daquele velho. Além disso, há algo bem importante para você no Instituto Gênesis. Ele aumentará bastante as suas chances de aprimoramento de classe durante a sua terceira evolução de classe." E o prota questiona: "Mas a rocha elemental divina não é justamente para isso?" E o Bai Yuan esclarece: "Os dois itens não se contrapõem. As chances se acumulam. Quanto à natureza desse item, não tenho a menor ideia." E adverte: "Tudo o que sei é que se trata de um raio de luz, localizado no centro do Instituto Gênesis e que só se abre em um horário específico. Seu mestre não poderá ajudá-lo com isso. Você estará por conta própria." E a cena corta para outro local, onde um figurante pergunta com curiosidade: "Veterano Ling, você disse que se encontrou com o Lin Moyu nos Desafios Eternos, certo? Poderia nos contar sobre ele?" E o Ling Yizhan concorda: "Tudo bem, contarei a vocês o que ele fez nos Desafios Eternos." E ele começa a perguntar: "Todos vocês conhecem o chefe do nível 55, a Grande Centopeia Terrestre, certo?" E um figurante confirma animadamente: "Conhecemos." E outro comenta com temor: "Dizem que esse chefe é terrível." E o Yizhan se lembra, revelando com impacto: "O Lin Moyu enfrentou esse chefe sozinho." Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!